e nós precisamos tomar cuidado. Jesus está voltando. Amém. Amém, queridos? Vitor, você tem tempo? Os irmãos, a paz do Senhor. Se eu der uma tossidinha, pode ficar tranquilo que eu tenho uma tosse alérgica. Não é Covid, graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor pela oportunidade. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Para ganhar tempo, nós vamos ler a partir do verso número 7. Amém? Diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O Senhor fala conosco. Perdoa as nossas falhas, cubra-nos com o teu sangue, que o teu Espírito venha cativar as nossas mentes e os nossos corações, para receber a tua palavra, e somente o seu nome, Senhor, seja glorificado. Amém. Queridos, nós conhecemos muito bem o apóstolo Paulo, toda a sua trajetória, então não preciso descrever sobre a história desse magnífico homem, e talvez para muitos seja, depois de Cristo, o maior homem na sã doutrina do cristianismo. Nós sabemos também que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é bem autobiográfica. É quando ele fala de si mesmo, mesmo não querendo, mesmo ele dizendo que não convinha falar dele, ele tenta, de um modo perfeito e glorioso, defender o seu apostolado, até porque naquela época existiam falsos apóstolos e falsos mestres ensinando falsas doutrinas e dizendo que Paulo era o falso mestre na época. E Paulo, mostrando toda a sua trajetória, mostrando tudo aquilo que ele passou por amor a Cristo, por amor a Deus, ele defende que ele realmente era um apóstolo, um servo de Deus, escolhido pelo Senhor. Mas não é sobre a história da carta, não é sobre a autobiografia em si que eu quero falar, mas eu queria falar sobre os momentos, ou um momento que Paulo viveu nesta ocasião. A vida, ela é uma professora implacável, ou mais implacável que possa existir. Normalmente numa escola, nós somos ensinados até um determinado período, para que possamos fazer alguma prova, ou algum teste, para que possamos ser aprovados naquele semestre, trimestre, bimestre. Só que na vida é um pouco diferente. Primeiro ela dá a prova, e depois ela mostra a lição. Primeiro ela traz a batalha, para depois ensinar o que nós aprendemos na guerra. A vida é difícil, ela não é fácil. E ela traz consigo perseguições, sofrimentos, angústias, que muitos de nós não gostaríamos de passar, de entender, ou de tentar compreender, pelo menos. E é por esse sofrimento, ou é nesse sofrimento, que Paulo passa nesse momento e nos dá algumas informações, ou nos mostra na Escritura, ou nesse texto pelo menos, que ele saiu triunfante de um momento difícil. O
que eu acho interessante é que esse momento se assemelha muito com momentos que nós passamos. O sofrimento, ele sempre tem um propósito. Se os irmãos forem comigo nessa mesma carta, no capítulo de número 1, a partir do verso 3, Paulo vai dizer assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Veja que o sofrimento, ele sempre tem um propósito. Nada na vida de um cristão, nada na vida de uma pessoa que ama a Deus é pelo acaso. As perdas não são pelo acaso. As portas fechadas não são pelo acaso. As coisas que não dão certo não são pelo acaso. Não é a vida, não é o destino que por algum momento quis colocar aquilo em nós, mas é um plano, um decreto, algo que Deus fez lá na eternidade e colocou para a nossa vida. E Ele sabia exatamente que para cada pessoa, que para cada crente, para que cada servo de Deus se encaixasse naquela caixinha chamada sofrimento. No caso de Paulo, o sofrimento que ele passou era um sofrimento que resultou em salvação e consolação. Nenhum sofrimento pode ser pelo acaso. Se Deus te colocou no meio de uma dor, se Deus te colocou num momento difícil, você pode ter a certeza, tem um propósito de Deus no meio dessa situação. Tem algo planejado de Deus no meio dessa dor. Tem algo que Deus desenhou lá na eternidade, que faz parte dos planos dele. E talvez você diga, mas eu não compreendo. Eu não entendo porque eu passo por essa situação. Você está passando por essa situação porque Deus tem um propósito na sua vida. A questão é que quando nós falamos sobre propósito, a gente fala para todo mundo. Se você está passando por isso, você tem um propósito de Deus. Mas não é essa questão que Paulo está defendendo aqui. Só tem propósito no sofrimento a quem Deus escolheu. Não pode não servir a Deus e ali ter um propósito. Não pode não amar a Deus, esperar algo ou algum plano do Senhor. A todos aqueles que amam o Senhor, Ele escolheu para que tivesse um propósito. Eu e você, quando passamos por alguma dor, tem um propósito. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina é que todo sofrimento ele tem um propósito, ainda que nós não venhamos entender. Mas a segunda coisa é que poucas vezes, dificilmente ou algumas vezes, Deus tenha misericórdia de nós e mostre qual é o propósito. Se eu perguntar para cada um aqui pelos momentos que passaram, talvez a maioria do sofrimento que vocês passaram, que eu passei, a gente ainda não aprendeu a lição. Mas existem alguns momentos que Deus ensina. E qual era o caso de Paulo aqui? O sofrimento de Paulo, no verso de número 7, ele diz: e para que me não exaltasse. O propósito do sofrimento na vida de Paulo era para que ele não se orgulhasse dele mesmo. Talvez porque Paulo era autossuficiente, nós não sabemos. Talvez porque ele queira ou queria resolver os problemas com as suas próprias forças. Mas no momento, ele diz assim: e o Senhor me colocou, me pôs ou propôs um espinho na carne. Me colocou um estorvo divino, para que em mim não houvesse excelência de orgulho. Ou seja, há momentos na vida que Deus coloca espinhos, e nós não sabemos quais, para que nós não venhamos se vangloriar.
Quando Deus coloca uma tribulação, uma perseguição, ou algo que dói dentro de nós, é Deus tentando mostrar para nós: você precisa de mim. Não pense que pode resolver sozinho a situação. Você precisa completamente, inteiramente se derramar diante da minha presença. No dia da dor, você pode ser a pessoa mais rica. Você vai clamar a Deus. Quando você estiver acamado com uma doença profunda, você pode ter todos os bens do mundo. Você vai recorrer a Deus. Porque o sofrimento, ele quebra todas as quinas, todas as arestas que estão na nossa alma. Todo aquele rabisquinho de orgulho, toda aquela prepotência ou aquela soberba, quando nós estamos debaixo de um sofrimento proposto por Deus, ele quebra na hora. E não se assustem, porque Deus pode colocar alguém na cadeira de rodas, Deus pode colocar alguém numa cama, Deus pode tirar alguém, mas Deus está fazendo isso para o nosso bem. E a mente de Deus é totalmente incompreensível, porque para Deus, aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, aquele momento de portas fechadas em que nada dá certo, é para o nosso bem. Ainda que o nosso coração diga: Senhor, aonde Tu estás? Deus está dizendo: é para o seu bem. Então o sofrimento, ele tem um propósito, e algumas vezes Deus revela esse propósito. Mas a terceira coisa que eu queria falar, então no verso de número 8, para ser rápido, é que nem sempre Deus responde às nossas orações. A pior coisa que existe, mais do que a dor, mais do que a tristeza, é Deus ficar em silêncio. Quando Deus fica em silêncio, dói mais do que a dor. Porque passar pela tribulação com Jesus falando, seja por criança, seja por louvor, seja por mensagem, é uma coisa. Agora, passar pela dor e Jesus calado é outra coisa. Porque quando Deus se cala, é aí que a gente sente na pele quando a gente prega. Porque falar Deus é contigo agora é fácil. Mas quando Deus fica em silêncio na minha situação, eu começo a duvidar. E isso parece que é natural do ser humano. Parece que é natural da nossa vida. Porque aquele entusiasmo que nós falávamos, Deus é contigo, irmão. Deus está no controle da situação. Agora, no silêncio de Deus, já não tem tanta força. Vai se enfraquecendo. Vai se desanimando. E a palavra de Deus, ou a Bíblia, ou as Escrituras, quando você começa a ler em momentos de sofrimento, parece que não pula ou não salta os versículos de lá. Quando a gente está passando por um momento de dor, parece que ler a Bíblia é que nem um livro. O Bill Johnson, ele diz que algumas pessoas buscam Deus através das dificuldades. Mas ele completa a frase dizendo que essas pessoas fiquem tranquilos, porque Deus ama tanto elas que vai colocar mais dificuldade. Se você ama a Deus porque você precisa dele na hora da dificuldade, fique em paz, Deus vai te colocar em mais dificuldade, para te deixar amando Ele mais ainda. Às vezes é preciso montanhas, vales, desespero, confrontos, para que possamos buscar a Deus. Às vezes Deus precisa colocar pedras em nosso caminho, portas fechadas, silêncio. O céu não rasga, nada Ele faz para nós, para que possamos nos aproximar dEle. Às vezes é preciso Deus fechar as portas. E talvez alguém diga: Deus não me ama, porque Deus não me abriu a porta. Deus não me ama, porque Ele não cura aquele a quem eu amo dessa enfermidade. Deus não me ama, porque Ele não faz eu passar em algum concurso público. Deus não me ama, porque eu estou aqui em casa, nessa pandemia, parado, e nada acontece, nada gira. O ímpio sai e vai, a vida dele gira, volta, enriquece, se levanta, e a minha, Senhor, está aqui parada. Mas mesmo o silêncio de Deus, mesmo quando Deus nos diz não, é por amor.
Quando ele fala, para aí, não vai entrar, não vai abrir, não vou fazer, é completamente, puramente, por amor. Quando Deus tira algo de nós, é por amor. Ele sabe o que está fazendo. Ele tem o controle da situação. Mas a quarta coisa, e eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes que tem, é que Deus não nos reprova quando nós expressamos a nossa dor. Pense em Paulo, tudo que ele passou. E pense agora que Deus não responde a oração dele. Irmão, se Deus não responde a oração de Paulo, imagina a nossa. Se Deus não faz aquilo para o homem, que depois de Cristo é o mais conhecido em toda a história do cristianismo, imagina para nós, que caímos várias vezes, muitas vezes, não que não tenha caído, mas imagina para nós, mesmo que não haja diferença entre Paulo ou algum de nós aqui dentro. Mas veja que, mesmo quando nós estamos sentindo dor, Deus não nos rejeita. E eu acho isso maravilhoso. Porque quando eu falo de dor, sempre me vem à memória o Salmo de Davi. E eu fico pensando, se Davi não passasse pelos momentos difíceis, a gente não teria muito salmo aqui. Se a maioria dos salmistas não tivesse passado por aquilo, naquele dia, naquele momento, a gente não teria muitos salmos. Seriam uns 3 ou 4. Mas os salmos mais tristes da Bíblia são os mais belos. Porque os salmos é o único livro da Bíblia que Deus deixa o homem falar. É o único livro que Agostinho dizia, na música, na canção de salmos, nós vemos toda a melancolia da alma. Nós vemos os sinais, as cordas vocais que a alma diz a Deus. Na poesia, Deus não somente fala, mas deixa o homem falar. E isso é maravilhoso, porque você pode expressar a sua dor perante Deus e Ele não vai te dizer não. Você pode chorar para Deus hoje e Ele não vai te negar. Você pode derramar suas lágrimas perante o Senhor e Ele não vai te rejeitar. Mas assim como Ele fez com a viúva de Naim, talvez seja hoje, e Ele diga para nós aqui, não chores mais, porque eu sei e conheço a sua profunda dor. Quinto, sofrimento, ele pode ser um dom de Deus. E isso é espantoso. Porque quando a gente fala de dom, a gente sempre lembra de coisas pentecostais. Revelação, tempo estranho, cura, libertação. Mas talvez Deus seja o agente passivo do sofrimento. Mesmo que tenha vindo de Satanás. Ele não tem liberdade própria. Tudo que ele faz tem que pedir conselho, autorização para o comandante, que é Cristo. E Deus pode usar o nosso sofrimento para o nosso bem. Quer um exemplo? Gênesis capítulo 42, no verso de número 36, se não estiver enganado, é quando Jacó começa a se lamentar. E ele vai dizer, meu Deus, eu perdi Simeão, o meu filho José, há 22 anos atrás, morreu. E agora eu vou perder o meu mais novo de novo. Tudo piorou para mim, Senhor. Está na Bíblia, falou que tudo piorou. 22 anos depois, ele conhece ou volta a rever o seu filho. E já não era mais somente José, mas era José do Egito, o salvador do mundo, o governador, aquele que reinava. O mal que estava na vida de Jacó, ou o mal aparente que Deus colocou na vida de Jacó, se tornou em bem. E aquilo que piorou, melhorou. Porque o filho que estava morto há 22 anos atrás, é o filho que Deus colocou para salvar o mundo de uma forma gigantesca. Veja que Deus
pode fazer o nosso mal ou o nosso sofrimento virar em nosso favor. Mas para terminar, e é o versículo base, é o versículo de número 9, e eu vou terminar aqui. Diz assim: e disse-me, a minha graça te basta. Irmãos, tem momentos, ou em todos os momentos, que melhor do que curar, melhor do que tirar o espinho, é Deus dar graça. Deus não respondeu a oração de Paulo. Deus não tirou o espinho. Deus deixou lá, para que não se orgulhasse. Mas Deus não ficou somente em silêncio. Ele falou: Paulo, a minha graça te basta. Vamos trocar a palavra? Paulo, a minha graça é suficiente. Vamos trocar de novo? Porque o verbo graça, ou melhor, o verbo que foi usado aqui, ele pode ser usado por outro. E ele pode, eu posso transformá-lo em satisfação. Paulo, satisfaça-se em mim. A sua situação pode melhorar, Paulo. O espinho pode ser tirado, Paulo. Mas se não houver a minha graça, não muda nada. Há momentos na vida que Deus não vai tirar o espinho, que Deus não vai tirar o sofrimento, mas Deus vai te falar: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente. A minha graça é o bastante, Paulo, para te dar força para passar nessa tribulação. Talvez você esteja com medo de passar por um momento difícil, ou talvez você esteja com medo por passar nesse momento que você está vivendo na pandemia. Mas Deus está nos dizendo essa noite: a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça é o bastante. Ainda que as portas não se abram, ainda que a situação não mude, ainda que o espinho não saia da carne e esteja te incomodando, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. A graça de Deus é a força que o cristão precisa, é a força que liberta o nosso ser para adorá-lo em momentos difíceis. É por isso que a gente vê gente lá na cama, é por isso que a gente vê gente passando por um perrengue, é por isso que a gente vê gente passando por sofrimento e tribulações e está adorando ao Senhor. Porque não é porque Ele é melhor do que nós, mas porque Deus concede graça, Deus concede força, Deus concede graça, Deus concede graça àquela pessoa. Aleluia. A graça de Deus é a graça que liberta o nosso ser para adorá-lo. E é por isso que Deus deixa a fraqueza prevalecer muitas vezes. É porque se nós não estivermos fracos, a força não vem. É que se nós não estivermos abertos para Deus, não tem como Ele preencher esse vazio da alma. Nós precisamos desse toque. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos do toque de Deus em nossas vidas. Aquele toque que liberta o nosso ser e nos faz enxergar a graça de Deus. Tem um antigo, me ajuda aí, vamos ver se eu lembro a letra. Eu acho que você tinha 5 anos quando fizer assim. Isso é um hino antigo que eu gosto muito e tem me consolado ultimamente. E eu vejo a graça. Tocou, você sabe? Então, eu canto. Tocou. Como é que é? Mas começo. Algemado por. Assim? Preto. Calma aí. Algemado por um peso. Oh, triste eu também. Meu ser.
meus irmãos, eu quero agradecer a todos vocês, os irmãos que estão lá na galeria, os irmãos que estão aqui, que Deus os abençoe, no precioso nome de Jesus. Vocês tenham uma semana maravilhosa. Deus abençoe a nossa irmã, lá, a nossa irmã Júlia, que nesta noite está aqui conosco, e que Deus abençoe grandiosamente. Pastor Edmilson, que saiu lá de Coutinho, né? Aliás, dizendo o irmão Ailton, os dois são obreiros nossos, e Deus abençoe o nosso irmão Benedito, o violãozinho dele ali. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Terça-feira temos culto de ensinamento, quinta-feira nós temos o culto, sábado nós temos a Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor. Eu vou passar pelo Facebook, de que forma nós vamos fazer. Se nós vamos fazer a ceia, fazendo no sábado e no domingo. Fazendo no sábado e no domingo, para que não acumule muita gente, né? É um culto praticamente de uma hora e pouquinho. E com certeza nós faremos no sábado a Santa Ceia e também no domingo ministramos a Santa Ceia para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe. Vocês estão felizes por aquilo que ouviram? Amém. Deus abençoe no ouvido. Eu estava conversando com a minha esposa, segundo diz a Bíblia do Senhor, bíblico, a gente só conversa coisa da Bíblia. E eu não tenho dúvida de que o Vitor vai vir ao Senhor. O Vitor vai vir ao Senhor. Que quem diz que cuida dos pais, e ele cuida até da avó. E eu nunca vi, até hoje eu nunca vi, um jovem como ele, com 20 anos, com anos de idade, prestar uma atenção tão grande, tanto à avó como à mãe. Às vezes ele não vem aqui no culto, porque ele liga para mim e diz: pastor, hoje eu vou ter que ficar aqui com a minha avó. Principalmente agora, nesses dias que a mãe dele não está bem, por isso que ele não estava vindo. E ele falou: eu tenho que ficar com a minha avó, e minha mãe vai para o hospital, minha mãe está fazendo alguns exames e tal. Por essa razão, ele não me quer. Mas eu quero louvar a Deus pela vida desse jovem. Deus tem, que vai cuidar dele da mesma forma que ele está cuidando da avó e da mãe. Isso não é muita gente que faz. Eu admiro muito isso. A forma, o carinho que ele tem. Tem dia que ele até dança com a avó lá. A gente vê, a gente vê no Face. Ele não tem vergonha, não. Tem gente que tem vergonha de cuidar de pessoas de idade. Não tem paciência de carregar para lá, carregar para cá. Esquece que um dia vai ficar velho. Se ficar velho. Jesus não leva novo. Então, cuida dos mais velhos. Planta para colher. É importante plantar para colher. Amém, queridos? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Pastor Edmilson vai estar aqui orando por todos nós. Glória a Jesus. Aleluia. Senhor Deus, Pai de Santo Deus, somos gratos a Deus nesta noite, Jesus, pela oportunidade, qual somos recebidos, Deus, através do ministro do seu trabalho, aonde será lá nós teremos a tua casa, Senhor, louvando, Pai amado, e bendizendo o santo nome, Jesus. Senhor, abençoe grandemente este nome, Pai amado, Deus, envolvemos com a tua palavra, Jesus, querido, Senhor, trazendo, Pai amado, o alimento espiritual, Deus, para a nossa alma, Pai, nós está caminho, Pai amado, que ensina da tua palavra, continua cuidando, continua abençoando, Pai amado, Deus, tremendo e poderoso, cuida, Jesus, de cada vida, Pai, grandemente, Pai, desse ministério, Jesus, queridos, nossa cultura, Pai, Deus, nós oramos aqui nesse momento, Pai, nós somos confusa, e retorno aos nossos dados, Pai, e nos dê, Deus, uma continuidade de semana na tua presença, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos em falha com os irmãos com um aparelhinho que não chegou ainda. Mas ele vai chegar.
temos promessa de amanhã, né? Promessa de amanhã. O shopping, quando ele fecharam, depois teve que fazer algumas revisões, algumas coisas, porque mudaram lá, né? Principalmente ali na Santa Efigênia, né? Da Santa Efigênia. E me parece que eles concluíram na quinta-feira, né? Acho que foi na quinta-feira. Uns voltaram, outros não voltaram, e ficou aquele impasse, e é a razão de não ter vindo. Nós tínhamos um ótimo aqui, com uma marca boa, mas com 5 anos, não sei se caiu alguma coisa em cima, água, e acabou queimando. Nós compramos outros, levamos aquele para o reparo, o cara ficou 30 dias, depois falou, rapaz, nem olhei, eu não faço isso aqui não. Eu falei, você não faz porque pegou. Pegaram lá e depois de 30 dias disse que não arruma, lá no tal de Ney. Mas como assim? Se alguém me diz, como é que chama? Denis, tal de Denis. 30 dias ficou com o aparelho lá, também não resultado, dizia que nós não faria isso. Aí nós compramos outro, foi quando fechou tudo, aí não conseguimos receber, né? Espero que essa semana nós vamos ter, tanto ali como aqui, vai ser uma bênção de Deus, amém? Glória a Jesus. Ali ainda dá, jogando aqui, mas os operadores aqui não estão, eu não vou mandar ninguém fazer, tem gente aqui que sabe fazer, obreiros, tem gente que sabe fazer isso aqui. Mas tudo que você faz na obra do Senhor, irmão, é bênção para Deus. Mas tem pessoas que não fazem. Mas tudo bem, Jesus é bom. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com toda a igreja, não só hoje, mas para todo e sempre, e todos que são de Deus digam terminada em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos na galeria, Deus abençoe os irmãos aqui, e é uma bênção de Deus, e aqueles que participaram conosco. Amém.